Boa noite! Vamos iniciar nossa live de hoje e o assunto que nós iremos conversar é sobre TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e manias. A gente vai tentar entender um pouco qual é a diferença, quais são os aspectos, as características e etc. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu tentar fixar, gente. Ai, meu Deus. Pronto, foi. Gente do céu, hoje eu achei que eu não fosse chegar a tempo. Boa noite, Marina. Hoje eu fui pro trabalho, saí voando, peguei um trânsito do cão, fui buscar minha filha no francês. Olha, hoje vocês até perdoem aí o look meio desesperado, porque eu vim correndo. Eu jurava que não ia dar tempo de estar aqui na hora, mas cá estou. Cheguei a tempo pra gente conversar um pouquinho. Hoje o tempo virou aqui no Rio, tá começando a chover. Tava tão abafado, tão abafado, tô doida pra tomar um banho. Como é que vocês estão? Como é que tá a semana? Como é que foi semana passada, né? Não tivemos a nossa live na semana passada. Esperar só mais um minutinho pro Instagram ir entregando aqui a live. Dá tempo das pessoas irem chegando pra gente falar sobre esse assunto, que é tão importante, né? Porque o TOC é um transtorno de ansiedade, e a ansiedade é um tema recorrente aqui pra gente, é o foco maior, né, que a gente tá sempre falando. Ai, gente, nossa, olha, essa semana eu tô produtiva, tô fazendo muita coisa, não é brincadeira não. Essa semana tá corrida. Amanhã é quinta. Quarta é um dia que eu não costumo ir para a polícia, mas a gente teve que trocar em função do trabalho e aí deu uma mudada na rotina. Tudo que muda na nossa rotina, a gente tem que dar uma adaptada assim rápida. Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver o horário. Só lembrando, a live não fica salva no Instagram, então fiquem aqui comigo ao vivo. Convidem aqui por esse aviãozinho que tem, convidem as pessoas, que eu acho que é um assunto bacana. E não vai ficar salva no Instagram, então é agora ou nunca. Mas vamos lá então. Eu sempre abordo aqui com vocês os assuntos relativos à ansiedade, né? Que é o foco. Quando eu iniciei um Instagram profissional aqui, lá em 2019, o objetivo maior era falar sobre ansiedade, né? Focar nas questões de ansiedade, autoestima, que era o que muito frequentemente chegava para mim no meu consultório, era um assunto de interesse meu pessoal. Então, ao longo do tempo, eu vim desenvolvendo muita coisa sobre ansiedade. Já falamos de diversos transtornos e aspectos e tudo mais. E hoje nós vamos falar especialmente do TOC, que é um transtorno de ansiedade, a meu ver, o mais grave de todos, né? Temos aí... Oi, Cida! Tinha esquecido de mim? Como assim? Não esqueça. A ansiedade, a gente tem alguns tipos de transtornos. Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que também é bem frequente, né? A gente costuma falar aqui bastante. Tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é aquelas crises de ansiedade que a gente passa a desenvolver. Boa noite, Thaís. Depois de ter experimentado um evento traumático, por exemplo, sei lá, uma tentativa de assalto, um sequestro relâmpago. Boa noite, Gevanice. Aí, a partir daquele evento, eu desenvolvo aí transtorno de ansiedade, é o TEPT. Então, tem as fobias. Boa noite, Vera. Tem as fobias, né, que é um transtorno de ansiedade. Boa noite, Thaís. É um transtorno de ansiedade específico que tem um objeto específico que causa a ansiedade, né? Então tem as fobias, a claustrofobia. Oi, Jane, obrigada, fico feliz. Tem a claustrofobia, que é o medo, é a fobia de lugares fechados, que é um dos mais frequentes. Tem agorafobia, que é a fobia de lugares muito cheios, muito abertos. Boa noite, Edna. Enfim, temos vários transtornos de ansiedade. Tem a síndrome do pânico, que houve uma época aí que era muito falada, né? O transtorno de pânico, que são aquelas crises de ansiedade que vai fazendo a pessoa cada vez mais evitar uma série de comportamentos que, aliás, boa noite, Janaína.
Aliás, é um comportamento muito típico dos transtornos de ansiedade, que é o comportamento de evitação. Então, a pessoa que tem fobia de barata, ela não pode ver barata. A pessoa que tem claustrofobia ou medo de elevador, ela vai de escada, né? A gente evita aquelas situações que podem ser gatilho e podem gerar na gente uma crise de ansiedade. Tá linda com seu novo visual. Obrigada, Janaína. Tem muito tempo que você não tá por aqui, né? Que esse novo não é muito novo, não. Mas obrigada. Fico feliz. Então, eu falei das fobias, síndrome do pânico, tem o TEPT e tem o TOC. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é, a meu ver, o transtorno de ansiedade mais grave e de mais difícil tratamento. Que essa é a parte chata da história, né? Normalmente os transtornos de ansiedade respondem muito bem a tratamento psicoterápico, a medicação, tem uma melhora muito efetiva com o uso de medicação. Já o TOC não acontece essa facilidade toda, né? Existem algumas medicações que os psiquiatras costumam utilizar, mas que não resolvem. Porque o que acontece no TOC, vamos já iniciar então, falar um pouquinho. O TOC, ele é um transtorno que tem um componente genético muito forte, né? Provavelmente tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, alguém da família que já tenha TOC ou um transtorno de ansiedade mais grave. Então ela tem um componente biológico muito marcante e uma das características que tem é que o TOC, ele é o que deixa o nível de serotonina no cérebro mais baixo. E aí quando ele é muito baixo, você precisa de uma dose de antidepressivos e de remédios que vão elevar a serotonina num nível muito alto. E qual é o problema? O problema é que esses remédios, numa dose muito alta, que seria para regular a serotonina, que no caso do TOC está muito baixa, ela gera muitos efeitos colaterais. Então a pessoa de repente diminui os sintomas do TOC, mas passa a ter outros sintomas decorrentes do remédio, como por exemplo ganho de peso, enjoos frequentes, dores de cabeça, coisas que vão incapacitando e prejudicando a qualidade de vida. Então achar esse equilíbrio não é uma tarefa fácil para os médicos. Bota glorioso. Morro de medo de andar de elevador e quando fico nervoso tenho a mania de ficar bebendo água sem parar. E aí eu acho que é interessante você estar dizendo isso porque a gente precisa fazer a distinção. Isso é um comportamento ansioso, fato, né? Isso que você está dizendo é um comportamento ansioso. A gente precisa ver se é uma ansiedade exagerada ou se já apresenta outros sintomas de TOC. Porque alguns medos, gente, a gente tem alguns, né? Tipo, o medo de elevador é muito frequente, medo de avião, medo de altura, né? Alguns medos, algumas fobias, elas são mais comuns e mais frequentes. Algumas, por exemplo, eu tenho fobia de avião sem nunca ter entrado no avião. As fobias são medos irracionais, não são associadas a uma vivência necessariamente. Você pode nunca ter entrado no avião e ter fobia de avião. Só que o que acontece? De repente eu sou uma pessoa que tem fobia de avião, mas não preciso viajar de avião. Só se fosse por motivos de turismo, mas não é uma coisa que impacta a minha vida. Então não tem, talvez não tenha nenhuma necessidade de uma intervenção maior, porque é uma fobia específica que, como eu não sou uma pessoa que precise viajar, tá tudo bem. Agora vamos supor que eu sou uma alta executiva de uma empresa, de uma multinacional que me obriga a viajar com muita frequência e eu tenho fobia de avião. E aí gera um transtorno, a gente vai precisar tratar. Então eu sempre falo para vocês qual é a medida para saber se aquele comportamento é patológico. A medida é qual é o impacto disso na minha vida, qual é o meu nível de sofrimento e o quanto que isso me traz de prejuízo. Essa é a medida, né? Se de repente sei lá, você tem medo de andar de elevador, mas mora no 25º andar de um prédio, naturalmente isso vai ser um transtorno. Então a gente vai precisar, talvez, fazer uma terapia, trabalhar essas questões, diminuir essa ansiedade, entender um pouco essa fobia, né, para poder tratar. Mas vamos voltar ao TOC para poder entender. Isso pode ser um comportamento de TOC? Pode.
mas não é necessariamente. Pode ser só uma mania ou pode ser só uma ansiedade pontual, porque ficou nervoso numa situação. Eu vou agora caracterizar para vocês. A live vai ficar salva no YouTube. Vai, Marina, no YouTube fica. Ah, que pena que você vai sair, Jane. Sim, vai ficar salva no YouTube, sim. O que vai caracterizar principalmente o toque? Primeira característica fundamental são os pensamentos obsessivos, né? Normalmente o paciente com toque, ele sofre muito com pensamentos obsessivos intrusivos. O que é isso? Pensamentos que são recorrentes, eles entram e são intrusivos porque eles são involuntários. Eu não quero pensar naquilo, mas aquilo não sai da minha cabeça. Então, por exemplo, um pensamento típico de toque. Se quando eu sair da minha casa eu não der 3 pulinhos em frente à minha porta, vai acontecer uma coisa muito ruim com a minha filha que foi pro colégio. Se eu for tomar banho, aí é esse pensamento que não tem conexão com nada de real e o paciente de toque sabe que são pensamentos absurdos, e aí ele começa a relatar. É interessante, eu tô com um paciente que eu tô tratando de ansiedade, e ele tá assim num quadro de ansiedade mais grave e já tá medicado e não tá tendo uma resposta tão positiva quanto era o esperado. E agora ele tem me trazido alguns pensamentos muito obsessivos que ele não tinha relatado antes. Eu já acho que é um paciente com toque e não com transtorno de ansiedade generalizado, como a gente suspeitava anteriormente. Eu até vou dar esse feedback e tentar que ele comente isso com o psiquiatra, porque vai ter que ajustar as medicações. Deixa eu dar uma olhadinha. Janaína, eu fico impaciente quando vejo as coisas sujas ou fora do lugar. Oi, Irlan. Então, Janaína, aí eu vou... Algumas manias, né? Boa noite, Maluzinha. Alguns sintomas de toque são muito típicos, né? A questão da sujeira, por exemplo, né? Tem alguns temas que são muito frequentes no paciente com toque. A mania de limpeza, né? As pessoas que ficam obcecadas com limpeza é uma coisa muito frequente. A mania de verificação, ter que verificar 5 vezes se fechou a porta, apagar e acender a luz 10 vezes para ter certeza se apagou. O que vai para você saber se isso é só uma impaciência, uma certa, né? De repente você não tem toque, você é uma pessoa com uma personalidade mais obsessiva, que é uma pessoa mais sistemática, que gosta das coisas mais organizadas, né? Gosta de... tem pessoas que têm mania de simetria, né? As coisas têm que estar muito organizadas e iguaizinhas de um lado e do outro, tudo certinho. Pode ser só uma personalidade obsessiva que gosta de organizar a sua vida e sua mente a partir de uma organização de espaço. Ok. Quando que isso é um toque? Quando eu começo a viver um sofrimento... Gente, o paciente com toque sofre. Tem um sofrimento e uma ansiedade que é muito intensa. É uma angústia muito, muito intensa. Por exemplo, meu paciente, né, pacientes que eu já tive, né, teve um que eu tive uma vez que era até uma criança. Toque pode acontecer com crianças. Era uma criança que tinha muita ansiedade de separação da mãe. Ficava muito tensa, uma criança já maiorzinha que já não era esperado que sofresse tanto essa separação. E aí, por que ele sofria tanto? Porque ele tinha pensamentos que quando ele estava longe da mãe, a mãe estava em perigo, que a mãe pudesse morrer, ou que ele pudesse morrer. Ele começava a imaginar sempre cenas muito trágicas de que eu vou morrer. Se eu for atravessar essa rua, eu vou ser atropelado. Se eu entrar nesse carro, o carro pode explodir. Começam pensamentos muito obsessivos, que são sempre esses pensamentos que maltratam o paciente muito, e muitas vezes, para diminuir esse sofrimento do pensamento, ele começa a desenvolver atos compulsivos, né? Na verdade, aquela compulsão de verificação, pulinhos e rituais, tem rituais de toque que são muito complexos, que a pessoa começa às vezes com uma mania, por exemplo, eu vou acordar de manhã, então para eu chegar na sala e não chegar de repente na sala, eu preciso ficar 5 minutos em pé no meu quarto antes de ir para a sala, porque se eu for direto para a sala, alguma coisa muito ruim pode me acontecer, eu vou ficar 5 minutos.
Aí começa com 5 minutos. Até que o ritual vai tomando a vida da pessoa numa forma que a pessoa passa a perder 3 horas por dia parada no quarto antes de ir para a sala, né? Num toque severo. As pessoas com toque severo, eu estava até vendo uma matéria sobre isso, tinha um cara com toque severo que ele acabou virando... Você vira refém dos seus rituais. Ele não fazia mais nada, porque ele parou de trabalhar, porque ele tinha rituais complexos para dar conta ali, né? Ele tinha... Teve uma vez, por exemplo, que ele estava relatando que ele estava dirigindo. Para vocês terem uma ideia de um pensamento obsessivo de toque. Ele estava dirigindo e aí ele furou um sinal. Aí, depois que ele furou um sinal, o paciente com toque tem muita culpa, né? Paciente ansioso sente muita culpa. Com toque, então, a culpa é assim, quadruplicada. Ele começou a ficar muito culpado pensando, será que eu feri alguém? Mesmo sabendo que ele não tinha ferido ninguém. Mas ele ficava com aquele pensamento, será que eu feri alguém? Será que eu feri alguém? Ele ficou 3 horas indo e voltando na mesma rua, para se certificar de que não tinha ferido ninguém. Apesar de saber que não tinha ferido ninguém. Entendem? Você fica refém de uma situação porque teu pensamento obsessivo te gera um sofrimento insuportável e aí você parte para ação. Vou lá verificar, mas será que não foi mesmo? Será que teve alguém? Será que não teve alguém? E ele ficou preso nisso. E ele começou a ter rituais obsessivos cada vez mais complexos até que ele parou de trabalhar e ficou refém dessa situação. Né, de vários rituais que ele criava dentro de casa, de organização que tem que ser de uma forma tal, de xícara que tem que ser guardada em determinada posição, tudo fica ali, né, e ele perdia horas naquilo. Isso é importante a gente pensar. O paciente com toque, ele perde muito tempo da vida dele, ele afeta a vida dele pessoal nos relacionamentos, então nem se fala. Nessa mesma matéria, eu vi, por exemplo, uma mulher que tinha toque. Ai, gente, deixa eu só voltar aqui, senão eu perco vocês. Espera aí, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, para responder vocês. Cida, me dá a fobia quando vai chegar no final do mês e eu estou sem dinheiro. Mas que tipo de agonia é, Cida? É fobia mesmo? Te dá crise de ansiedade ou é só... Vamos ver isso. Marina, já fui no psiquiatra e tenho toque, ele me passou um remédio muito forte. Você acha que eu posso fazer algo que possa melhorar sem usar esse remédio e ter acompanhamento com a psicóloga? Marina, você tem que observar. Como eu falei, o tratamento com toque não é fácil. A medicação precisa ser mais forte, né? Muitas vezes o toque vem acompanhado de muitas comorbidades, como eles chamam na psiquiatria, na medicina, que são doenças associadas. É muito comum um paciente de toque também ter depressão, que é o caso até desse paciente que eu atendo. É comum... o paciente de toque ter outras comorbidades. Então, a medicação às vezes é forte, mas você tem que avaliar, essa medida você vai precisar avaliar junto com o teu médico. Como que você tá? Será que essa medicação, ela tá... os sintomas, os efeitos colaterais do remédio é pior do que o sintoma do toque? Você tem muitos efeitos colaterais ou você só tá com medo de tomar o remédio? Observa isso. O ideal, normalmente o paciente com toque tem que fazer o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Normalmente, a menos que o teu toque seja leve, não seja nada que te maltrate tanto emocionalmente e talvez só o acompanhamento psicológico dê conta. Mas, de forma geral, o paciente com toque precisa do acompanhamento psiquiátrico também. Lídia, tenho pavor de desorganização e as coisas tortas e fora da ordem. Adoro a simetria. E procuro por coisas na ordem porque enche meus olhos. Por que será? De onde vem isso? Então, Lígia, aí tem que ver, de novo, pode ser que você tenha uma personalidade obsessiva. A pessoa que gosta mais do mundo organizado, ela tem por característica ser um pouco mais rígida, de ser um pouco perfeccionista, de ser uma pessoa sistemática, metódica. Mas se isso não te gera um sofrimento, se você não tem pensamentos catastróficos, se você não executar aquela ação, se é só aquele nervosinho que você vai lá e resolve, tá tudo bem. É só uma personalidade, é uma característica da tua personalidade, né? Que pode ser útil, inclusive, em algumas profissões. Mas se isso te gera um sofrimento enorme, porque
Gente, pensem nisso, pensem aqui comigo. O toque gera muito sofrimento. A pessoa tem vergonha de compartilhar os pensamentos que ela tem. Tem pessoas que têm toque que o sintoma é um sintoma de pensamento com toque, não é um ato. Por exemplo, ela tem toque de contagem. A pessoa passa o dia contando mentalmente palavras, coisas, objetos. Ela não para de contar. Ela fica presa naquilo e aí de repente ela tá contando mentalmente e tá conversando com você e não tá nem prestando atenção, porque ela tá contando sílabas de trás para frente, de frente para trás, por exemplo. Então, olha o impacto que isso gera nos relacionamentos. O quanto que isso atrapalha a pessoa, incapacita. O toque pode ser incapacitante para o trabalho. Entendem? O toque ele tem uma gravidade. É diferente das manias que todo mundo tem, ou da pessoa um pouco mais obsessiva, que de vez em quando tem, quando a ansiedade está um pouquinho mais alta, faz um toque aqui, outro ali. É claro que é bom ficar atenta, né? Até porque, gente, eu sempre falo, a ansiedade não tratada, ela pode agravar, tá? E o toque não tratado, a tendência é que vai ficando mais grave, né? É isso, a pessoa começa com pequenas maniazinhas e de repente ela tá escrava daqueles rituais cada vez mais complexos. Tô com medo de tomar o remédio e me afetar em outras áreas. Marina, não tenha medo, né? Se você foi diagnosticada com toque e você já sofre com esses sintomas, observa. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa se conhecer e se olhar. Você sente que o toque impacta a tua vida? Isso é muito importante. Eu sou muito caseira, tenho toque e muita ansiedade. Você acha que fazer atividade física pode me ajudar? Com certeza absoluta, Marina. Pode e deve, você precisa fazer atividade física, ajuda muito, muito mesmo, porque melhora todos esses neurotransmissores, os hormônios do bem, isso aí é fundamental para qualquer caso de ansiedade, fazer atividade física. Verdade, é uma característica sim, obrigado pelo esclarecimento, que bom, Lígia. Mas voltando, Marina, se você já tem o diagnóstico, inclusive pessoas com toque, dependendo do tipo de toque que tenham, elas podem ficar muito caseiras e evitar sair à rua se tiver, por exemplo, toque com germes e contaminações, né? Uma vez, na época do Covid, né, imagina os pacientes de toque na pandemia, gente, com a loucura do Covid. Devem ter entrado em parafuso, né? As pessoas com toque de germes e contaminação. Imagina o nível de sofrimento. Uma vez eu estava na rua e já estava no final da pandemia, né? As pessoas já estavam circulando, já estavam entrando numa normalidade. E eu vi uma pessoa na rua que, juro por Deus, parecia sei lá, aquelas coisas de ficção científica, sabe? Só falta todo... Era uma mulher, ela estava toda coberta, com luvas na mão, com máscara de todos os tipos, com aquela máscara que vinha assim transparente, a máscara assim, um negócio por fora, coberta com aquele avental cirúrgico. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, coitada, né? Ela deve ter toque. Ainda que a gente tenha medo do Covid, né? E a gente evite, se cuide, né? E jogue álcool gel. Todo mundo teve que desenvolver aí um pouquinho de toque aí com relação ao Covid. Mas para as pessoas com toque real, isso deve ter sido assim, deve ter escalado exponencialmente, né? A pessoa provavelmente mal saía de casa. Então tem que tomar cuidado, porque o toque ele pode realmente acabar limitando muito a vida. O que eu estava falando, para vocês terem uma ideia desse documento, dessa reportagem que eu estava vendo, era uma matéria na televisão, de uma mulher com toque. Ela tinha o diagnóstico de toque severo, ela tinha um toque severo, morava ela, o marido e a filha, e ela tinha toque de limpeza, mas era num nível assim que ela não conseguia receber ninguém em casa. As pessoas, para entrar na casa dela, tinham que fazer verdadeiros rituais de lavagem de mãos, lugar certo de botar calçado, o calçado de usar dentro de casa, o calçado que é da rua, toda uma desinfecção. E ela fazia os convidados, o jornalista estava até vestido com essa roupa cirúrgica, porque ela fazia as pessoas vestirem isso para poder circular dentro da casa dela. Ela, por exemplo, ela tem um armário, ela abriu o armário, ela nem toca nas roupas do armário, porque ela falou, eu tô com essa roupa aqui, com essa roupa eu já desci, a casa dela tinha 2 andares, eu já desci, já voltei, então eu não mexo em nada que tá dentro do armário, para não contaminar. Eu já usei essa roupa dentro de casa.
Então, ela tinha 2 máquinas de lavar para não correr o risco de repente, precisar lavar uma roupa e não ter uma máquina. Então, ela vai entrando, imagina o que ela não escraviza, ela tinha uma filha adolescente e um marido, imagina que ela não escraviza a família inteira nesses rituais. Que eram também, ela tinha 2 sabonetes na pia, com um você lavava, aí depois você lavava com outro, uma loucura, assim, uma loucura. Né? E é lógico que isso é muito limitante na vida, além de ter incapacitado ela para o trabalho, e ela relata muito triste, né, que ela era professora, e ela começou, quando o toque começou a ficar muito intenso, ela tinha muita agonia quando alguma criança abraçava ela. Ela tinha que correr no banheiro do colégio, lavar as mãos. Ela falou, primeiro eu lavava só as mãos. Com o tempo ela começou a lavar, tipo, o antebraço. Daqui a pouco ela falou, ia lavando até o ombro, porque uma criança encostou nela. Né? Então ela foi chegando num ponto que ela acabou perdendo o emprego, né, naturalmente. E ela ficou muito triste, porque ela era uma funcionária maravilhosa, porque devia ser, né? As pessoas com toque são muito perfeccionistas, então ela devia ser uma pessoa extremamente dedicada, pontual, né? Que não falta, tem muito medo de falhar, né? O paciente com toque tem muito medo de falhar. Só que o negócio foi escalando num nível que ela não tinha mais condição de trabalho. Né? E aí ela começou a limitar a vida dela com essa coisa da contaminação e tal, a ponto dela não conseguir fazer compra, dela não conseguir ir no mercado. Então é muito, muito incapacitante. Marina, eu sempre fui muito caseiro. Meu toque é às vezes fazer coisas repetitivas e acontecer algo com algum familiar. É sempre assim, né? Vem sempre aquele pensamento de que alguma coisa muito ruim pode acontecer se você não fizer algum movimento de repetição. Às vezes tem toques, como eu falei, desse de pensamento que a pessoa fica rezando mentalmente, ela tem que rezar, 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 rezar e fica presa naquilo. Ou alguns movimentos repetitivos, como você falou, e aí cada pessoa vai criando. O importante que a gente sempre tem que ficar atento é sempre qual é a intensidade desses sintomas na vida e o quanto que isso impacta a tua qualidade de vida. Né? Se você percebe que você tem algum sinal de toque, eu já acho importante fazer terapia, né? Porque essas pequenas manias, que a princípio são só manias, elas podem sim, você acaba, é só uma esquisitice aqui, outra ali, mas ela pode ir agravando e ela pode realmente se tornar um transtorno obsessivo compulsivo. E eu acho que é muito difícil lidar com isso. As pessoas às vezes demoram a relatar, demoram a expressar o que elas pensam, né? Como esse meu paciente, que inicialmente eu achava que tinha TAG, né? Que é um transtorno de ansiedade generalizado, porque ele relatava algumas crises de ansiedade e tudo, mas ele começou a ter alguns comportamentos que são muito típicos de pessoa com toque. Uma outra característica, por exemplo, o colecionismo. A pessoa tem hábito de coleções, começa a colecionar tudo. Uma coisa é você, eu gosto de colecionar figurinha, selo, nem existe mais. Mas enfim, colecionar moeda, colecionar qualquer bagulho aí, as pessoas gostam de colecionar. Outra coisa é esse meu paciente que tudo pra ele é uma coleção. Coleciona, sei lá, vários objetos disso, coleciona disco de vinil, coleciona moedas estrangeiras, tudo vira uma coleção. Porque na verdade é um pouco um traço de acumulador. Né? Então, acumuladores são um toque, né? Pessoas que são, tem até um programa americano, né, que eram, acho que chamava acumuladores, sei lá, pessoas que tinham o transtorno de acumulação bem grave. Então, pessoas com toque têm isso, né? Podem desenvolver essa característica de acumulação. O colecionismo, como eu falei, né? A pessoa que começa a colecionar coisas diversas excessivamente. E eu acho que principalmente, né, o que mais massacra, tem pessoas que só têm os pensamentos obsessivos, que não têm os rituais compulsivos, né, que elas ficam só naquela fase do sofrimento, que não é pouco, dos pensamentos obsessivos, de ter esses pensamentos de, que a qualquer momento pode acontecer, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que relatou, né, que ele tem pensamentos de medo. São pessoas que costumam ter muitos medos, né? Então esse paciente ele tem muitos medos. Tudo é medo, tudo é medo. Ele tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo daquilo outro. Ele tem medo de muitas coisas, né? E um dos medos que ele tem, por exemplo, tem medo de escuro, medo de dormir sozinho, medo de um monte de coisa.
E ele tem esses medos porque ele pensa que, por exemplo, o prédio pode desabar. Aí eu até falei, nossa, desabar, assim, né? São coisas assim, são coisas um pouco absurdas. Como assim um prédio desabar, né? Um prédio não desaba de repente, tô aqui, o prédio cai, né? Ou o que a gente vê na televisão é quando eles são implodidos, né? Que eles vão ruindo, assim, mas eles são implodidos, né? Um prédio que vai desabar vai apresentar rachaduras, vai apresentar coisas, né? Não é um de repente um negócio desaba, né? Ele falou, não, eu não fico imaginando o prédio ruindo. Ele imagina o prédio caindo assim, ó, puff, caindo pra frente. Pensa nisso, o prédio tombar. Né? Você vê, e aí ele fala isso rindo, porque ele sabe que é um medo absurdo. Né? Qual é a chance de um prédio cair pra frente assim, gente? É fisicamente impossível. Mas ele tem esses medos, né? Natália, pessoas que quase nunca saem de casa para evitar conflitos com pessoas seria o quê? Toque? O toque não se define por isso, Natália. O toque, ele é um transtorno de ansiedade que tem essas características que eu te falei, principalmente dos pensamentos obsessivos. Se de repente você deixa de sair de casa para evitar conflito, mas é porque você pensa que isso pode acarretar alguma outra coisa, o que você pode ter, na verdade, é ansiedade social, por exemplo. Né? Na ansiedade social, a pessoa fica muito ansiosa quando ela precisa se relacionar, quando ela precisa estar com outras pessoas. Né? A pessoa com ansiedade social, ela evita situações sociais onde ela tenha que falar, né? Ela tem medo de parecer ridícula, ela tem medo de parecer inadequada. Né? A pessoa, às vezes, com ansiedade social, por exemplo, ela vai num restaurante e não consegue fazer o pedido pro garçom, porque fica muito ansiosa. Então, não sei se no teu caso seria uma ansiedade social, por exemplo. No teu caso, no caso que você está citando, na verdade, né, de pessoas que não saem de casa. Porque é estranha essa ideia, né? Assim, você não se relacionar para evitar conflito, mas por que a relação teria conflito? Entende? Porque esse pensamento que estar em relação é estar em conflito. Eu acho que pode ser um transtorno de ansiedade, mas não o toque. Entendam que o toque, como eu falei, é o transtorno de ansiedade mais grave, né? Porque ele é de difícil tratamento e ele gera muito sofrimento para a pessoa que vive. Né? Esses rituais, eles podem se tornar... Tem um filme na Netflix que é muito interessante, que chama Toque Toque. E fala justamente de pacientes graves, muito graves, com toque muito severos. Então é interessante, se vocês quiserem ver, eu acho que ainda tá. É um filme espanhol que eu vi há muito tempo atrás, que mostra, como se fosse uma terapia de grupo com pacientes com toques graves e variados. E é bem interessante de você ver como é que isso funciona. A pessoa com toque grave, né, pessoas com toque severo, elas podem parecer até meio malucas. Né, pelos rituais que elas criam, você fica, gente, essa pessoa não bate bem, né? E não é, porque a pessoa tem consciência de que aquilo é uma maluquice, o que é diferente da pessoa que é maluca efetivamente, né? A pessoa que é psicótica, ou né, uma pessoa que realmente tem delírios e alucinações, ela não vê que isso é um delírio, né? A característica de um delírio, de uma pessoa que está delirante, é que ela acha que aquele delírio é real. Ela acredita no delírio como uma verdade absoluta. Né? É diferente da pessoa com toque, que ela faz aquelas maluquices todas, sabendo que não faz sentido. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo não faz sentido. Então ela sente vergonha, ela sente culpa, né? Tem um monte de sentimento associado que só faz piorar o sofrimento. Lídia, e pessoas com mania de acumular tralhas, não conseguem nem forrar a cama, manter a organização das coisas simples da vida. Então, os acumuladores podem ser pacientes de toque grave, ou podem ser pessoas até esquizofrênicas, né? Tem pessoas, por exemplo, que a gente vê na rua, pessoas que são... Todo mundo já deve ter visto, né? O morador de rua clássico, né? Que anda cheio de tralha, cheio de latinha, né? Pendurada, coisas amarradas. Aí não é toque. Aí no caso da pessoa que vai acumulando e se pendurando de coisas, né? Tem toda uma existência na rua, assim, que você vê, é o típico maluquinho de rua. Aí no caso já é um caso de esquizofrenia grave. Agora tem pessoas acumuladoras que podem ser psicóticas, tá? Já aconteceu. Eu trabalhei em posto de saúde
E teve um caso desse, que era uma pessoa psicótica grave e ela era extremamente acumuladora. Ela acumulava e a casa dela começou a ficar um lixo, porque ela acumulava coisas que podres e tal, e os vizinhos não aguentavam mais, porque tinha um cheiro horroroso, era uma imundície. E aí toda vez iam lá assistentes sociais e o pessoal de saúde mental que aborda moradores de rua ou que aborda, né, pacientes mais graves, né, e tentar convencê-la a se tratar e tudo mais. Mas tem os acumuladores que são só acumuladores, né, que não tem essa característica dessa imundície. E aí normalmente são pessoas com toque. Cida, não gosto de ficar muito tempo sozinha, me dá desespero e fico remoendo os dentes. Por que será? Cida, aí você tem que avaliar. São sintomas ansiosos, né? Você fica muito ansiosa por estar sozinha. E aí, por que você tem medo de ficar sozinha, né? Você se sente desamparada. Aí fazer terapia seria ótimo para tentar entender de onde vem isso, né? Isso parece ser sintoma ansioso. Que, gente, nem toda ansiedade é toque. Nós temos a ansiedade e ela é o transtorno mental mais comum no Brasil. A gente tem muita, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos recordistas em ansiedade, né? Esse recorde que não nos dá nenhum orgulho. Mas os transtornos de ansiedade, eles têm vários, né? Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, tem as fobias, que são as ansiedades associadas a objetos e situações específicas. Tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é a ansiedade que é desencadeada a partir de um evento traumático. E tem o TOC, né? E tem a síndrome do pânico também. E tem o TOC, né? Que é, nesse caso do TOC, ele vem acompanhado, volto aqui repetir com vocês, de um sofrimento emocional, mental intenso, é uma ansiedade permanente e uma ansiedade num nível muito alto, que faz a pessoa criar rituais para tentar aliviar aquele sofrimento que ela está sentindo. Essa é a definição maior. Boa noite, Moniquinha. Oi, Camila. Eu verifico várias vezes as janelas, as portas e o gás se estão fechados ou desligados. Tem um terço que me acompanha em todos os lugares, tipo amuleto. O que é isso? Tem cura? Camila, isso são manias, né? E aí, de novo, né? Como saber? Isso podem ser só manias, né? Manias de verificação, por questões de excesso de cautela. A ansiedade, ela tem uma coisa que ela é protetiva, né? Eu verificar se eu fechei a porta, isso é importante, né? Isso me dá uma segurança maior. Porém, a questão é, se você não fizer isso várias vezes, você vai ficar com a sensação de que alguma coisa muito grave vai acontecer, tua casa vai explodir, você vai ser roubada, vão invadir tua casa, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que não consegue ir para a escola porque ele acha que vão invadir a escola, tipo um matador, né? E sair atirando na escola. Ou que a escola vai pegar fogo. São pensamentos absurdos, não tem uma justificativa para esses pensamentos. É diferente dessa verificação excessiva, porque às vezes a gente fica ali um pouco mais ansioso, um pouco mais inseguro. Aí você tem que avaliar qual é a gravidade desse sintoma na tua vida. Se você não fizer isso, você não consegue relaxar, né? Esse cara que eu vi na televisão com toque, para você ter uma ideia, ele tinha toque de verificação. Teve uma noite que ele não dormiu para verificar a porta. Sabe quantas vezes ele levantou para verificar a porta? 30 vezes. Esse é o nível de um paciente com toque severo. 30 vezes. Ou seja, ele passou a noite muito mais indo e voltando para verificar a porta, né, do que dormindo. Então é claro que no caso dele é toque. No seu caso tem que ver se é só uma mania que você, né, fica ali meio ansiosa se não fizer, ou se é uma coisa muito intensa que está prejudicando a tua vida, né? E aí você falou de amuleto, tem algumas pessoas que associam, e aí não é toque, né? Aí pode ser uma coisa pontual, do tipo, assistir o jogo, né? Jogo, então, é o que mais tem, são pessoas criando associações malucas, né? Você assistiu o jogo com uma determinada blusa e teu time ganhou. Pronto. Agora todos os jogos você tem que vestir a tua blusa da sorte para assistir para o teu time ganhar novamente.
né? Isso não é toque propriamente, né? É uma mania que você criou ali e que não gera um impacto, né? Fora daquela situação de jogo, não vai gerar um prejuízo para a tua vida maior. Então, é claro que se isso se generaliza e você começa a acreditar que se não fizer determinada coisa, uma coisa muito terrível vai acontecer, aí já começa a virar um toque, entende? É igual superstição, gente. Superstição é uma mania compartilhada coletivamente, né? Não deixar o chinelo virado de cabeça para baixo porque atrai a morte da mãe, né? Mas como ela é compartilhada culturalmente, né? Não passar debaixo de escada, não ter, o gato preto que dá azar, quebrar espelho dá 7 anos de azar, né? O brasileiro é bem supersticioso, né? Eu sou bem pouco. Eu não acredito em nada disso, não tô nem aí pra nada disso. Mas boa parte das pessoas estão muito preocupadas e tem essas superstições e tal. Então a gente também distingue isso, né? Às vezes a superstição é porque é uma mania compartilhada culturalmente, coletivamente, não chega a ser um toque, entende? Vamos lá, Lia, eu tenho ansiedade, depressão, agora estou com síndrome do pânico. Penso que vai acontecer alguma coisa grave com alguém e entro em ansiedade. Agora não conseguindo ir onde tem muita gente, mercados, festas. Pois é, Lia, no teu caso é a síndrome do pânico e ela tem essas características, né? A pessoa com síndrome do pânico, ela tem crises agudas de ansiedade, né? A pessoa com um ataque de pânico, ela vive aquele... É um ataque, né? Você tem uma descarga de adrenalina com aquele horror do ataque de pânico, né? De você entrar em pânico. E aí você tem taquicardia, sudorese, tua mão treme, formiga. Você tem os efeitos ali de uma crise de ansiedade. É diferente do toque. O paciente com toque muitas vezes não tem crise de ansiedade. Ele vive num estado de ansiedade muito alto o tempo todo. Não é uma crise aguda como é no pânico. Aí a pessoa com pânico, uma coisa muito comum é o comportamento de evitação, né? De repente você teve um ataque de pânico dirigindo, aí você pensa, não vou mais dirigir. Ou eu tenho medo de dirigir sozinho. O ataque de pânico, a pessoa começa a ter medo de ter novo ataque. Né? O pânico é o medo do medo, né? O medo de vir aquela sensação de medo de novo. Então a pessoa começa a limitar a vida, não querer mais ir ali, não querer. E se eu for para lá e me sentir mal? E se eu for numa festa e começar a me sentir mal? E se eu tiver um ataque? E aí ela vai limitando a vida dela e só quer ficar dentro de casa porque é onde ela se sente mais segura e confortável. Se eu estiver passando mal, eu tenho como fazer alguma coisa. É um medo de passar mal, é um medo de morte, né? O ataque de pânico. Então, se você já está tratando, né, eu espero que você esteja tratando com um psiquiatra e psicólogo, a síndrome do pânico, ela tem um prognóstico muito melhor do que o toque, a meu ver, né, pela minha experiência, responde melhor a esses tratamentos. Não que o toque não responda, tá, gente? O toque tem sim uma melhora, mas depende muito de um empenho muito grande do paciente. Marina, às vezes quando penso em fazer algo que sei que vou repetir várias vezes, eu falo pra mim mesma que eu não sou assim e que nada vai acontecer, tentando um pouco enganar meu cérebro. Sim, Marina, você precisa ir criando estratégias para driblar esses pensamentos e essas manias, né? Não se permitindo virar refém dessas condições, né? Você negociar é uma forma. Tem pessoas que têm toque, são os toques meio malucos, como eu já falei, né? O toque, a pessoa facilmente pode parecer maluca, de repente transcrever os próprios pensamentos. Tem pessoas que começam a transcrever. Gente, esse cara, que eu acho que foi nessa mesma matéria, desse mesmo cara, ele tinha esse toque de transcrição. Então ele passava o dia anotando tudo que ele pensava. Gente, pensa na loucura. Não tudo, ele anotava palavras, e aí ele tinha papéis pela casa inteira onde tinham fragmentos de pensamento dele ao longo do dia. Chegava à noite, ele fazia o quê? Passava tudo a limpo para um caderno. Ele realmente foi se escravizando num nível surreal com esses rituais, né? Tenho fobia de falar em público. Cleude, é outra fobia muito frequente de falar em público, né? A pessoa entrar num estado ansioso quando ela tem que se apresentar em público. Aí tem vergonha, tem medo de ser ridicularizada, tem medo de parecer ridícula, tem medo de se sentir humilhada. Mas aí, de novo, né? Qual é a medida? Qual é a medida, né, Cleude? Você pode
se você tem fobia de falar em público, mas você é uma pessoa que precisa se expor em público, precisa se apresentar e falar, aí é muito importante você tratar isso, porque isso pode te prejudicar profissionalmente, por exemplo. Agora, se você tem fobia de falar em público, mas você trabalha, sei lá, com TI e fica o dia inteiro só no computador, talvez isso não tenha um impacto tão grande na tua vida. E aí esse mal-estar é você que vai saber, né? O quanto que isso impacta a tua vida e o quanto que seria importante dar conta disso. Quando é uma fobia específica, aí tem que fazer uma terapia mesmo e tentar administrar e criar estratégias para lidar com isso, né? De antes de você se apresentar, você ter um controle da tua ansiedade para conseguir falar. Oi, Lore. É sobre o quê? Pensamento acelerado? Lore, sobre toque e manias. Mas já estamos no final, já tô aqui, a gente já tá caminhando pro fim, que pena. Mas, enfim, se você quiser ver depois, vai ficar salva lá no YouTube. A gente estava falando sobre toque e mania e as diferenças, né? E como que a gente pode tratar e lidar com isso. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Eu acho que a gente aqui já falou bastante, né, sobre essas diferenças, sobre os diferentes transtornos de ansiedade que podem surgir, né? E é importante a gente estar sempre se percebendo, se observando, né? Vendo o quanto que aquilo gera de sofrimento. Se você se identifica com isso que eu estou trazendo, né? Se você observou, se você observa esses pensamentos obsessivos, que são esses pensamentos intrusivos, né? Você não quer pensar naquilo, mas aquele pensamento está ali na tua cabeça e fica recorrente, voltando e voltando e voltando, até que você faça alguma coisa para amenizar aquela ansiedade, do tipo, como eu falei, criar alguns rituais e começa, não, eu tenho que bater 3 vezes na madeira, né, eu tenho que toda vez bater 3 vezes para esse pensamento não voltar, e na verdade, isso, se eu não fizer isso, eu posso morrer. Se eu não fizer isso, minha filha pode sofrer um sei lá o quê. É sempre esse pensamento é sempre associado a alguma coisa muito ruim que pode acontecer caso eu não realize determinado ritual, né? Então você vai se tornando escravo. Então lembrando que o toque é um transtorno de ansiedade grave, né? Que precisa de um tratamento medicamentoso, um tratamento com psicólogo. Não tenham medo, né, como a Marina falou, que ela tem aí que tomar uma medicação e ela achou muito forte, tá com medo. Não tenha medo, né? Eu acho que você precisa buscar mais qualidade de vida. Se o toque tá te atrapalhando, tá impactando tua qualidade de vida, você precisa buscar os tratamentos adequados. Talvez você responda bem sem precisar de uma dose tão alta, ou a dose alta não tem um efeito colateral que te incomode tanto. Então acho que isso é caso a caso. A medicação psiquiátrica, ela tem essa particularidade que é muito diferente das outras medicações que a gente está habituado. Tem pessoas que respondem muito bem a determinada medicação e uma outra pessoa já responde mal. Então isso a gente precisa, né? O médico, ele vai avaliar ali caso a caso qual que você vai se adaptar melhor, quais efeitos colaterais vão ser mais suaves, que maneira que você pode ir administrando isso. E é lógico, a terapia é muito importante, né? Principalmente para essa questão desses pensamentos que aparecem. Esses pensamentos obsessivos que tem sempre... Tem pessoas que, por exemplo, têm pensamentos obsessivos de teor sexual, assim, né? Às vezes com um parente, fica pensando coisas horríveis a respeito, né? De coisas sexuais, e que não é um desejo que ela tenha realmente, é porque é um pensamento que vem. E aí a pessoa morre de culpa, né? Então a culpa é muito intensa, a vergonha de compartilhar aqueles pensamentos são muito intensos. Lembrei do chinelo virado. Então, Lore, eu até falei de algumas superstições, né? O chinelo virado, o espelho quebrado, gato preto, passar debaixo da escada. Quando são manias que elas são compartilhadas coletivamente, podem ser só manias, né? Tem muitas pessoas que têm essas superstições, né? Que são essas manias coletivas.
e não tem toque, né? São só superstições que a pessoa acredita que aquilo vai trazer azar, né? Quebrar o espelho vai me dar 7 anos de azar, o chinelo virado pode atrair a morte da mãe, né? É claro que isso pode ser só uma superstição, ou pode ser que a pessoa com toque comece nessas superstições e aquilo vá tomando uma dimensão cada vez maior. Por isso que a gente tem que ficar atento, né? Porque o toque pode começar a aparecer inclusive na infância. Tem crianças que apresentam sintomas de toque, crianças que são muito ansiosas, né, que têm ansiedade de separação. Aí tem todo aquele histórico que já vai sinalizar para uma possibilidade de desenvolver um quadro de toque. E quanto antes a gente interromper isso, melhor vai ser o resultado, né? Porque cada vez mais o toque, quando não é tratado, a tendência é que ele vá piorando, né? Que os rituais vão ficando cada vez mais complexos e que vai cada vez mais tomando o tempo da pessoa. Isso é muito importante, né? A pessoa com toque, ela perde boa parte do dia dela, das horas dela, presa nesses rituais, né? Ou presa em pensamentos obsessivos que não param e a pessoa fica ali. Boa noite, Isabel, já tô finalizando, tá? Boa noite, Bonete. A pessoa pode ficar presa naqueles pensamentos a ponto de ficar, sei lá, pensamentos obsessivos, por exemplo, da pessoa ficar repassando, buscando onde ela falhou. Tem pessoas que têm muito medo, né? Tem toque, com medo de falhar. Ela fica o tempo todo repassando, será que eu falei alguma besteira? Aí ela fica horas, né? Pode acontecer da pessoa sentar no sofá só para repassar uma ou outra coisa. Quem nunca passou por isso, né? De repente você viveu uma situação no trabalho muito esquisita, muito estressante, ou que você foi um pouco inadequada e você chega em casa e aquilo você, ai meu Deus, por que eu falei aquela besteira? Ok, isso é normal. Agora a pessoa começar a se sentir massacrada por aquele pensamento e ficar revisitando e refazendo incansavelmente todas as conversas que ela teve ao longo do dia, é um pensamento obsessivo, provavelmente de um quadro de toque, né? A pessoa perde 2, 3, 4 horas, às vezes, imersa naqueles pensamentos, tentando verificar onde ela falhou, por exemplo. Então percebam o quanto que isso traz de sofrimento, o quanto que isso prejudica a qualidade de vida e o quanto que isso impacta toda a vida da pessoa, as relações, a relação com o trabalho, a relação com os outros, tá? Então, avaliem isso, espero que vocês tenham entendido, né? Eu acho que a gente trouxe bastante. Falar sobre os transtornos de ansiedade é sempre interessante. Tinha tempo que eu não falava, muito tempo que a gente não vinha falando sobre isso. Se vocês quiserem, a gente pode, na semana que vem, falar de outros transtornos associados à ansiedade, que eu acho que é uma coisa que sempre gera bastante interesse. E é isso. Né? Eu acho que é importante a gente ter cada vez mais informação para, a partir disso, né, se você se identifica ou conhece pessoas que sofrem com esses sintomas, buscar ajuda profissional, né? A gente sempre pode e deve buscar mais qualidade de vida, viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, né? A nossa vida é muito curta, então a gente precisa tirar o máximo de proveito dela. Já falou do pensamento acelerado. A gente pode voltar a falar sobre essas questões, Lore. Eu adoro falar de ansiedade, já tem bastante tempo que a gente não fala, porque falamos de outros assuntos. Muito obrigada. De nada, Marina. Espero ter te ajudado de alguma forma. Resort Cachoeiras de Cavaru. Ansiedade é legal. Sim, é bem legal. Tem muito conteúdo já sobre ansiedade, já fiz várias lives sobre isso, mas acho que a gente sempre pode falar, porque eu sempre falo, cada live é uma, porque a participação de vocês é que vai levando para um ou para outro caminho, então a gente nunca repete, na verdade, né? A gente traz um tema e ele é sempre visto de diversas formas, de várias perspectivas diferentes, e essa é a riqueza de fazer a live ao vivo. Senão a gente fazia vídeos gravados e informava e fim, né? A graça da live é a troca. Vou te acompanhar, parabéns, obrigada, fico feliz. Então tá, gente, vamos lá, boa noite pra vocês. Semana que vem vamos ter nova live. Lembrando que eu sempre abro nos stories pedindo aí as sugestões e a gente depois faz enquetes, que vocês escolhem o tema da live, porque a live é pra vocês. Então a gente pode voltar a fazer aí de repente uns especiais sobre ansiedade, que eu acho sempre maravilhoso. Lore tava com saudade, você anda sumida, vamos voltar.
Bruna, amo suas lives. Obrigada, Bruna. Obrigada pela participação de vocês. E semana que vem a gente, então, volta para nossas lives, tá? E, ó, a live vai ficar salva lá no YouTube. Como eu já falei, o YouTube, ele tem mais recursos pra gente poder pausar, voltar, acelerar, ver como quiser. Um beijo, beijo, Moniquinha. Boa noite pra vocês e a gente se vê semana que vem. Um beijo.